Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica, aula A258, onde eu vou explicar qual o tipo de fornecimento de energia elétrica você deve utilizar na sua residência. É monofásico, é bifásico ou é trifásico? Essa aula visa mostrar para vocês qual o sistema de fornecimento de energia adequado. Vamos aí à nossa aula. Pessoal, então vamos lá responder a pergunta. Quando eu uso uma alimentação monofásica, quando eu uso bifásico e quando é que eu uso o trifásico? Esse é o foco da aula A258, mostrar para vocês quando é que se usa uma entrada de energia monofásica, bifásica e trifásica. Primeiramente, vamos a algumas definições do sistema. O que é um sistema monofásico? É um sistema constituído geralmente por dois condutores, um condutor de fase. O que é o condutor de fase? Condutor de fase é aquele condutor a qual existe uma diferença de potencial para o terra. Então, o monofásico ele tem uma fase e tem o neutro, que é o condutor de neutro. O condutor de neutro é aquele que, em relação ao terra, apresenta uma diferença de potencial zero. As alimentações do monofásico, eu já em aulas passadas, que vocês podem consultar no canal da Universidade da Elétrica, que no Brasil nós temos vários sistemas monofásicos, 127 e 220 volts. Por exemplo, em Brasília, 220 volts o monofásico. Em outros estados, temos os 127 volts para monofásico. E o que é o sistema bifásico? Ele é constituído geralmente de duas fases mais o neutro. Nós encontramos o bifásico 220 volts e o bifásico, o exemplo de Brasília, 380 volts entre as fases. E o sistema trifásico é um sistema constituído de três fases mais o neutro. Esse é o atendimento para unidades consumidoras. Nós temos no Brasil trifásico 220 volts, trifásico 380 volts, que é o nosso exemplo aqui de Brasília. Então, conhecendo o sistema monofásico, bifásico e trifásico, quando é que eu vou atender com o monofásico, quando eu vou atender com o bifásico e com o trifásico? Como é que funciona isso? Bom, aqui tem um exemplo, né, na rede secundária de distribuição. Eu marquei aqui para vocês fase 1, fase 2, fase 3 e o neutro. E eu fiz a medição da fase para o neutro, que é fase neutro monofásico. Nesse atendimento, é uma localidade que o monofásico é 127. Quando fazemos a medição F1 para F2, ou F1 para F3, ou F2 para F3 aqui, qual foi a tensão? 220 volts. Então, isso aqui é um sistema trifásico, 220 volts, e monofásico, 127 volts. Nós temos aqui a alimentação monofásica, o padrão de entrada, que é o condutor de neutro e fase. Aqui o sistema bifásico, há três condutores, dois condutores de fase e um condutor de neutro. E o sistema trifásico, configurado em estrela, onde nós temos três fases mais o neutro. Então, esse é o exemplo de sistemas de fornecimento. Agora, quando é que eu vou usar monofásico, bifásico e trifásico? É isso que estamos caminhando para mostrar para vocês. Primeiro caso. O primeiro caso, quando eu vou definir se é monofásico ou bifásico, é quando você tem ou quando você tiver cargas especiais. O que seriam essas cargas especiais? Vou dar um exemplo. Se você tem um sistema monofásico a 127 volts e quer instalar um sistema de ar-condicionado a 220 volts.
Então, se você tem um monofásico 127 e quer instalar uma carga especial, que é o ar-condicionado 220, por exemplo, nesse caso, você vai necessitar de um sistema bifásico. Então, a carga especial, ela também define o tipo de alimentação que você deve ter na sua residência. Então, se eu tenho um monofásico e quero instalar uma carga que é 220 volts, eu preciso de ter duas fases. Se eu tenho as duas fases, eu tenho 220 volts. Então, o primeiro caso vai depender das cargas especiais. Se eu tenho uma rede monofásica 220 e quero instalar esse mesmo sistema de ar-condicionado, apenas para colocar para vocês, deve-se verificar apenas a carga instalada. Mas, em princípio, o monofásico estaria sendo atendido por uma rede, na verdade, o monofásico atenderia essa carga especial. Em princípio, depois nós devemos verificar apenas a carga instalada, né, que é o segundo passo. Se você tem um motor trifásico na sua instalação, ou quer colocar uma das cargas especiais no seu projeto, que é um motor trifásico, não adianta. Sua alimentação deve ser trifásica. Então, no primeiro caso, é quando você tem cargas especiais. Se você tem cargas especiais, por exemplo, um motor trifásico, vai necessitar de um fornecimento trifásico. Se você tem um sistema onde você tem um sistema monofásico 127 e quer instalar uma carga especial de 220, é necessário o quê? É necessário um sistema bifásico. Então, vai depender se você tem cargas especiais. O segundo caso vai depender da carga instalada no seu imóvel. Então, isso eu já mostrei em projetos elétricos. Você deve somar as potências instaladas de iluminação, de tomada de uso geral, de tomada de uso específico e verificar qual é o sistema adequado, se vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. Em alguns casos, nós temos que aplicar as tabelas de demanda, tá? Que eu vou mostrar. Então, no segundo caso, o tipo de atendimento monofásico, bifásico, trifásico vai depender da carga instalada. Aí eu trouxe um exemplo para vocês da SEB, que é a Concessionária Energética de Brasília, na sua norma técnica NTD 6.01, ela diz o seguinte: ela diz que um sistema monofásico M1 pertencem a esse tipo as unidades consumidoras que possuem carga até 8 kW, carga instalada. Então, a gente soma a carga instalada. Se a carga instalada for 7 kW, por exemplo, eu vou usar um monofásico conhecido como monofásico M1 em Brasília, onde nós temos dois condutores, sendo um de fase e o outro de neutro. O monofásico M2, ele modifica um pouquinho, aumenta o range de potência instalada. Então, pertencem a esse tipo as unidades consumidoras que possuem carga superior a 8 kW e até 11 kW. E são definidos dois condutores e um condutor de fase, né? Dois condutores de fase e um condutor de neutro. Fase neutro, 220. Fase, né, é 380 para o caso de Brasília. Nesse caso, o monofásico M2, ele é a carga superior a 8 e até 11 kW. Vou ressaltar aqui um detalhe, que eu coloquei o exemplo de Brasília. Se você está em Minas Gerais, você tem que consultar a norma técnica da CEMIG, norma de distribuição de fornecimento de energia secundária. Você está em Goiás, você vai trabalhar com a CELG. E em diversos estados, Light, São Paulo e assim sucessivamente. Então, nesse segundo caso, o tipo de alimentação ele está associado à carga instalada. E também, se a carga eleva muito, que nós vamos mostrar aí para vocês, é necessário usar as tabelas de demanda e fazer uma conversão. Então, ainda... Vamos ao bifásico. Se não atende nem M1 e nem M2, a SEB diz que você é atendido por bifásico B1. Quem pertence a esse tipo de unidade? As unidades consumidoras que possuem carga instalada superior a 11 até 15 kW. São
fornecidos com 3 condutores, 2 fases e neutro, tá? Enquanto que o monofásico M1 e o monofásico M2 são atendidos a 2 condutores. E tem o bifásico B2. Então, pertencem a esse tipo as unidades consumidoras que possuem carga de 15 superior a 15 até 22. Aí seria o sistema bifásico. Quando o sistema é trifásico, né, a gente trabalha em demanda. Trabalhamos em demanda, ou seja, vamos usar o KVA. Para isso, na própria norma técnica, tem as tabelas de demanda, onde você vai aplicar essas tabelas de demanda e encontrar qual é o tipo de alimentação trifásica que você vai utilizar. A SEB, por exemplo, ela tem o trifásico T1, que ela diz que pertencem a esse tipo as unidades consumidoras com demanda até 26 kVA, fornecida em 4 condutores, 3 condutores de fase e 1 condutor de neutro, 380 trifásico e 220 fase neutro. Então, como eu tinha colocado, quando a potência é superior a 22, nós vamos trabalhar com demanda. Aí temos que aplicar as tabelas de demanda. Bom, ainda continuando para explicar para vocês, eu peguei a tabela 10 da norma técnica da SEB, da NTD 6.01. Se você tem o monofásico M1, se a potência do circuito instalado for menor ou igual a 8, você vai usar o M1. E qual é o disjuntor que a concessionária coloca lá no seu medidor? Disjuntor de 35. O monofásico M2, que é maior do que 8, menor ou igual a 11, a concessionária coloca um disjuntor de 50 e um cabo de 10. Aqui, monofásico M1, cabo de 6. São tabelas da concessionária. O bifásico B1 é maior do que 11, menor ou igual a 15. Coloca-se um disjuntor de 35 e 2 condutores de fase de 6 milímetros, mais um neutro também de 6 milímetros. O bifásico B2 é maior do que 15, menor ou igual a 22. Aí é sugerido a colocação de um disjuntor lá no medidor de 50 e 2 cabos de 10 milímetros. Essa é a tabela de potência instalada, carga instalada, fases, né? Fios, né? A quantidade de fios, aqui tem 3 fios, 3 fios. E aqui a seção dos condutores, ok? Aqui algumas informações técnicas que não é o nosso caso, né, dessa aula. Então, até 22 kW nós trabalhamos com carga instalada. Acima de 22, o sistema é trifásico e aplicamos as tabelas de demanda. Então, quando a carga é superior a 22, vamos aplicar várias tabelas de demanda e nós temos o trifásico T1. É quando a demanda é menor ou igual a 26 kVA. Né? E aí eu tenho aqui disjuntor de 40. Maior do que 26, menor ou igual a 39, disjuntor entre 60 e 63. Aí tem o trifásico aumentando a potência. O trifásico máximo fornecido pela concessionária, sem projetos especiais, é o trifásico T4, que utiliza um disjuntor lá no alimentador do relógio, lá no relógio, de 100 amperes. E são cabos de 35, 3 cabos de 35, das fases mais o neutro. Da mesma forma aqui, olha, se eu calculo a minha demanda, deu 26 kVA, aí eu vou ter que usar um disjuntor de 40 e cabos de 10 milímetros. Então, pessoal, para utilizar ou para escolher o tipo de fornecimento, existem 3 casos. O primeiro caso é se você tem cargas especiais. O segundo caso é a carga instalada. E o terceiro caso, quando essa carga instalada é superior a 22, no caso da concessionária energética de Brasília, aplica-se as tabelas de demanda. E aqui tem o tipo de fornecimento nas tabelas e tem também o disjuntor e o cabo que é utilizado. Aí a concessionária já vem e fala, olha, você vai colocar, seu trifásico é T1, você vai colocar um disjuntor de 40 amperes, 3
4 cabos, né? 3 fases mais um neutro de 10 milímetros. Bom, agora vamos fazer um exemplo, né? Um exemplo básico aqui, só para a gente exercitar. Vamos admitir que a potência instalada numa residência de iluminação é 1080 VA. Na norma, na NBR 5410, diz que o fator de potência para iluminação a gente considera 1. Então, quanto que deu a potência? 1080. 1080. Potências de tomadas de uso geral, nesse meu exemplo, deu 6.900 VA. A norma técnica, lá nos nossos projetos, a gente coloca o fator de potência para tomada de uso geral 0,8. Então, deu 5.520. E eu tenho um total aqui embaixo de TUI de 12.100. Então, eu vou somar 12.100, que é o total de potência de tomadas de uso específico, chuveiro, né? Aqui não vou entrar em um caso que carga é, só para mostrar para vocês que o tipo de alimentação, tipo de fornecimento está relacionado à potência instalada, né? E está relacionado à demanda também. E está relacionado, no primeiro caso, pelo tipo de carga. Então, deu 18.700 watts. Bom, se deu 18.700, não dá o monofásico, não dá o monofásico M1, nem M2, nem o bifásico B1. Qual é o tipo de alimentação que eu utilizaria para essa residência? Eu utilizaria o bifásico B2, isso para a Companhia Energética de Brasília. Então, pessoal, respondo aí para vocês, quando é que a gente tem fornecimento monofásico, bifásico e trifásico, né? São 3 casos, quando você tem cargas especiais, depois você vai olhar a carga instalada e depois você vai ver se essa carga instalada, no caso de Brasília, é superior a 22, tem que se fazer o cálculo da demanda e tem as tabelas de demanda. Então, pessoal, a gente encerra essa aula onde eu procurei mostrar para vocês o que interfere no tipo de fornecimento de energia elétrica. Lembrando que você deve consultar a norma técnica da sua região. Sempre consulte a norma técnica da sua região. Pessoal, então fiquem aí ligados sempre no canal da Universidade da Elétrica. Divulguem e dê seu like e compartilhe. Até uma próxima aula.